Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto muito interessante, algo que o Senhor tem colocado no meu coração, que tem feito toda a diferença na minha vida e eu queria compartilhar com você. Você sabe que eu só trago aqui coisas que eu experimentei e que me fizeram muito bem, por isso eu trago aqui depois de haver experimentado. Eu nunca venho aqui falar de algo que eu não vivi, de algo que eu não experimentei. Eu queria falar hoje sobre as bênçãos decorrentes da prioridade, as bênçãos decorrentes das primícias. O que são essas primícias? Você já se perguntou isso? Primícia, segundo o dicionário, significa tudo aquilo que é primeiro. E se nós formos analisar a Bíblia, que é a palavra de Deus, essa palavra sagrada fala muito sobre isso, sobre priorizar. Priorizar quem? Priorizar o Senhor, tá? E eu vou te falar aqui de vários versículos onde eu consigo provar para você as bênçãos que isso traz, as bênçãos decorrentes da prioridade, as bênçãos que nós recebemos quando nós priorizamos Deus, quando nós colocamos o Senhor antes de tudo na nossa vida, em todas as áreas, tá? E eu queria te falar primeiro de um versículo que está lá em Mateus 22:37, o versículo 37, que diz o seguinte: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. E o que significa amarás o Senhor? Isso fica muito abstrato. Nós precisamos ver isso de forma prática. O Senhor não nos pede que nós simplesmente amemos Ele de boca. Nós temos que ter atitudes concretas. E como que eu posso ter essas atitudes? De várias maneiras. E hoje eu queria falar para você a respeito disso. Como que eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida? Como que eu faço isso na família, por exemplo? Vou te dar um exemplo. No meu casamento, no seu casamento, se você for casado, em primeiro lugar, tem que estar o Senhor Jesus. Ele tem que estar acima do seu cônjuge. Se você coloca o seu marido ou a sua esposa na frente do Senhor Jesus, se você só se lembra do Senhor Jesus quando você tem algum problema, seja de saúde, seja problema financeiro, pode ter certeza que você não está cumprindo esse mandamento de colocar o Senhor em primeiro lugar. Você está colocando o Senhor em segundo, terceiro lugar. Você está errando e com certeza o seu casamento, em algum momento, ele não vai dar certo. Se você ainda não colocou o Senhor Jesus em primeiro lugar no seu casamento, na sua família, acima até dos seus filhos, você está agindo errado e você colherá as consequências desse erro. Então, esse é um princípio que pode não, deve ser aplicado na família. E como que esse princípio é aplicado, por exemplo, no trabalho? Como que eu faço isso? Eu vou te dar um exemplo meu. Antes de eu ler os livros jurídicos, que eu leio todos os dias, o que eu faço quando eu acordo, a hora que eu estou tomando café da manhã? Eu leio a Bíblia Sagrada. Eu leio a palavra do Senhor, nem que seja um trecho pequeno por dia. Por quê? Porque eu estou dando as primícias do meu tempo. Eu estou dedicando o primeiro momento do meu dia ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele santifica todas as demais horas. Por isso que meu trabalho é bem sucedido, porque eu consagro o meu tempo, os meus estudos ao Senhor. Ao ler a Bíblia, eu provo para mim mesma que, o que eu provo? Para mim mesma e para as pessoas que por acaso venham a saber disso. Que eu estou priorizando o Senhor, acima dos meus estudos, acima do meu trabalho. Como que eu faço isso no meu círculo social? Manifestando a minha opinião, glorificando ao Senhor perante os meus amigos. Não me importa se os meus amigos me chamam de puritana, me chamam de radical, me chamam de Caxias, não importa. Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu não vou fazer nada que desagrada ao Senhor. A opinião dos meus amigos é interessante, mas ela não está em primeiro lugar e não deve estar em primeiro lugar na sua. Sabe por quê? Os seus amigos, por melhores que eles sejam, eles não podem mudar a sua vida. Eles podem talvez te ajudar em alguma parte, mas quem pode mudar a sua vida é o Senhor. Então,
Preocupe-se em agradar o Senhor em primeiro lugar, depois o resto da sociedade, tá? Então isso é colocar o Senhor em primeiro lugar também no círculo social. Como que eu coloco o Senhor em primeiro lugar no meu dia a dia? Vou te dar um exemplo meu. A primeira coisa que eu faço no primeiro dia da semana, que é o domingo, é ir na casa do Senhor, é prestar culto ao Senhor. Quando eu vou na casa do Senhor, quando eu vou na igreja, não me interessa quem é o pastor, quem são as outras pessoas que estão sentadas no banco. Eu sei do meu relacionamento com o Senhor. E eu sei que o primeiro dia da semana é santificado a partir do momento que eu vou no culto. E toda semana, todos os demais dias serão abençoados, porque eu coloquei o primeiro dia da semana, eu consagrei ao Senhor. Isso é priorizar, tá? E agora eu vou falar um pouco do que o Senhor Jesus disse sobre isso. Ele disse o seguinte: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha que coisa séria que ele disse lá em Mateus 10:17. Então nós não devemos colocar ninguém acima do Senhor Jesus, ninguém. O nosso mestre também disse o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ao invés de você ficar preocupado com dinheiro, com trabalho, com algum familiar problemático, com marido, com filho, tá bom? Com sucesso, busque em primeiro lugar o reino do Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar é colocar o Senhor na frente de tudo. Isso é priorizar. Eu te deixo essa pergunta hoje. Você tem priorizado o Senhor? Quais são as suas prioridades? Porque isso fará toda a diferença na sua vida. Não deixe para o Senhor só o resto, só o que sobrar, não, tá bom? Isso vale para finanças também. Não deixe de dizimar. Dedique ao Senhor tudo que você tem, colocando em primeiro lugar para o Senhor. Depois, o que sobrar vai para os outros. Às vezes você tem invertido isso, você tem dado o resto para o Senhor e depois reclama porque não tem colhido as bênçãos. E Ele quer te abençoar. Por isso que eu trouxe esse princípio espiritual tão sério. Priorizar o Senhor, dar ao Senhor as primícias de tudo na sua vida, tá bom? Se você gostou dessa palavra, dê um like, compartilhe, continue curtindo o nosso canal, que o Senhor sempre tem uma palavra nova ao seu coração. Um grande abraço e que o Senhor abençoe grandemente a você e toda a sua família.